Pedro, você falou aí num ponto de... Pô, já teve aqui várias figuras da luta, mas eu acho que o canal ele busca levar o melhor que pode ser levado para cada pessoa que estiver assistindo. Isso não depende muito de notoriedade de quem quer que esteja do outro lado aí, depende do conteúdo. E você trouxe conteúdo para a gente, conteúdo raríssimo, que é a raiz de tudo que a gente conhece enquanto luta aqui no Brasil. Porque a gente está aí num boom do jiu-jitsu, o jiu-jitsu está virando um esporte que não é mainstream, mas é muito querido por todos que estão no ecossistema do jiu-jitsu, né? Aquela coisa que vicia. Só que parte disso não faz parte, não está contido nesse jiu-jitsu que a gente conhece. E aí você vai lá e resgata pra gente. Eu acho que esse ponto foi o mais interessante, porque muita gente falou, caramba, então existe isso aí? Como é que eu não sabia? Por que só eles fazem? Entendeu? Me fala um pouco disso, porque o que você faz não é novo, mas é único. O que tornou único o jiu-jitsu que os valentes ensinam na Escola dos Valentes? Eu acho que é a nossa paixão pelo jiu-jitsu. Eu sou um apaixonado. E eu, desde muito novo, sempre busquei entender o jiu-jitsu de uma forma completa. Então, estudava a história. Não só a história do meu mestre, do Hélio Gracie, mas a história do jiu-jitsu em si, no Japão, como ele começou. E isso também se tornou uma paixão. Entender a essência. Isso vem muito do meu pai, que era também um apaixonado pelo jiu-jitsu, pela sua filosofia, pela sua história. Meu pai era um estudioso. E ele colecionava livros sobre o assunto. Sempre que ele tinha uma oportunidade, ele conversava com a gente sobre as origens do jiu-jitsu, sobre a essência do jiu-jitsu. Ele acreditava no jiu-jitsu como uma ferramenta de educação. Então, o jiu-jitsu para nós deixa de ser simplesmente uma luta, um jogo que você busca ganhar do seu adversário e se torna algo muito maior, muito mais complexo, muito mais amplo, algo que realmente determina a nossa forma de viver, de se relacionar com o próximo, de se alimentar, né? Um jiu-jitsu integral. E pelos resultados que nós sentimos na pele, os benefícios do jiu-jitsu, nós nos empolgamos cada vez mais. É algo que nunca termina. Então, eu me considero um eterno aluno de jiu-jitsu, muito mais do que um professor, e eu aprendo todos os dias. E estou sempre curioso, sempre buscando informação. Essa parte do jiu-jitsu completo inclui a filosofia. Sim. E essa parte é um tanto quanto confusa, porque toda a filosofia ela vem de um determinado ponto zero. Ela tem sua origem, seja a filosofia da Grécia Antiga, seja a filosofia oriental, que é a que a gente está falando aqui, do jiu-jitsu. E tem uma parte do início de toda essa filosofia, até a gente chegar no Bushido, que me confunde muito. E que no último papo em que a gente mencionou isso, que foi com o Vinícius Antony, ele trouxe uma cronologia dos fatos, onde ele disse, os mercenários nunca foram... Os samurais nunca foram honrados. Sempre foram mercenários, e eu já ouvi isso, mas de uma fonte muito rasa, para ser sincero. Os samurais eram sanguinários e faziam o que o imperador mandava. E naquela época, onde a disputa pelo poder não tinha limites, cada feudo determinava o que era a lei, valia tudo contra os inimigos, e o samurai era quem fazia o serviço, do mais sujo ao menos sujo. E aí, quando o Japão passou por esse período, que segundo ele termina naquele filme do Último Samurai, a partir dali, para apagar essa vergonha, eles lançaram esse código de honra do samurai, parará, que transformou o samurai nessa figura bonitinha. É isso? Ou não é exatamente isso? Mais ou menos. Então me fala. Né? A partir dos meus estudos, do meu conhecimento, eu não sou um especialista no assunto, mas eu tenho lido bastante. E os samurais, eles nasceram a partir de uma necessidade, num período que o Japão vivia praticamente uma guerra civil. E essas batalhas eram realmente sanguinárias.
E nesse contexto nasce o samurai. E nasce o jiu-jitsu também, né? Um pouco depois, mas é uma luta desenvolvida com o propósito de ajudar o samurai no campo de batalha. Claro que ele tinha a sua espada, né? O kenjitsu, ele tinha a sua maneira de lutar com a espada e outras armas também. Mas o jiu-jitsu, ele entrava exatamente quando ele perdia a sua espada principal, quando ele tinha que lutar no mano a mano. Então, esse desenvolvimento é um desenvolvimento específico para um propósito específico e muito violento. Nesse momento, o Japão tinha muitos samurais. E claro que se você for estudar a história dos samurais, você vai encontrar muitas coisas positivas e negativas. Agora, a cultura samurai, a cultura do Japão, os princípios são positivos e sempre foram. Quando o Japão se pacifica com a entrada do Shogun, Que era o general. que era o líder, o Japão foi unificado por alguns shoguns Sim. até chegar no Tokugawa. Eles até chamam esse período a partir do início do século XVII, quando o Tokugawa realmente consegue o domínio do Japão, do período Tokugawa, do período Edo. Então, é um momento de paz que dura 250 anos, sob o controle da família do Tokugawa, né? Depois da morte dele, continuam os herdeiros. E isso culmina no filme Último Samurai. Nesse período anterior, de 250 anos antes do filme Último Samurai, que é a Revolução Meiji, é onde eles realmente organizam essa filosofia que já existia e desenvolvem, porque dentro de um contexto de paz no Japão, eles desenvolvem uma atividade para o samurai diferente da anterior. O que era mais importante na época das guerras era a eficiência do campo de batalha. Num período onde essas guerras já não existem mais, eles começam a praticar as artes marciais muito para o desenvolvimento do espírito, né? O conceito de você se tornar um ser humano melhor através da luta. Então, isso já começa no século XVII. E aí vem o boom do jiu-jitsu, e aí vem a prática do jiu-jitsu, pouco a pouco, se tornando mais parecida com a prática que nós conhecemos hoje. Na Revolução Meiji, aí o jiu-jitsu entra num período um pouco obscuro, porque os samurais eles perdem a sua atividade. Eles têm que devolver as suas espadas e passam a não existir mais. Ficou proibido, né? Ficou proibido e havia 2 bilhões de samurais no Japão naquele momento. Porra. E eles perderam a função. Alguns foram para 2 milhões? 2 milhões. Uau! É muita gente. É muita gente. Então, alguns foram para o militar, para o exército, alguns foram para a polícia, mas muitos ficaram sem atividade, começaram a lutar em público por dinheiro, e isso começou a ser mal visto pela nobreza do Japão, que estava muito influenciada, depois da chegada do Comodoro Perry, pelo Ocidente. Sim. Então, viam aquilo como uma coisa atrasada. Então, o jiu-jitsu ali caiu. E a sua reputação também. E aí entrou o Jigoro Kano, que salvou o jiu-jitsu, vamos dizer assim. Ele quis dar um tom educacional. Quis dar um tom educacional, e quis organizar ainda mais a filosofia, mas essa filosofia já vinha sendo organizada a partir do século XVII. Não é que ela não existisse antes. Aí quando você fala, os samurais são mercenários e não tinham honra. Eu discordo disso. Eu acho que você vai encontrar samurais bons e samurais ruins, mas a cultura samurai já existia, porque ela está muito ligada à cultura do Japão. Sim. Que é uma cultura onde a honra é importante, já era importante anteriormente. Sim. É igual você pegar, por exemplo, a Polícia Militar do Rio de Janeiro. Se você for ler os códigos da Polícia Militar, eles são muito positivos. Estão lá. Mas certamente você vai encontrar policiais bons, que fazem um trabalho honrado, mas também alguns policiais que desonram o código. Fato. E certamente era assim com os samurais. E continuou sendo, se você for ver o que os japoneses fizeram na China,
Né? Tem muitas atrocidades, Assustador. muitas coisas assustadoras, mas nós não podemos colocar isso, culpar a filosofia. Verdade. E dizer que, não, então isso quer dizer que todos os samurais eram mercenários e, de repente, todos eles passam a ser bonzinhos. Tá? Não é isso. Não é então, 880. existe uma cultura, mas o ser humano ele tem falhas e a isso, o comportamento vai refletir isso. Pessoal, se liga nisso, ó. Esse final de semana eu cotei passagens aéreas e hospedagens para uma próxima viagem e consegui preços 30% mais baratos. Tudo isso porque eu cotei de um endereço de IP de fora do Brasil. Sem contar que a minha plataforma do YouTube, logada no meu login e acessado com o NordVPN, me permite acessar todos os conteúdos que estão bloqueados no YouTube do Brasil. Tudo isso com total privacidade, pois os meus dados são totalmente criptografados e irrastreáveis. Então vale a pena te dizer que por apenas R$ 9,34 por mês, a NordVPN me possibilita tudo isso, além de um iFood Card de R$ 49,00 como recompensa. Então você assina a NordVPN por R$ 9,34 e 30 dias depois você recebe o seu iFood Card como recompensa para que você possa utilizar. Além de 4 meses extras na sua assinatura. E isso porque eu nem preciso mais mencionar a parte da segurança cibernética da NordVPN, que já detecta e descarta arquivos maliciosos no download, protegendo o seu computador. Então, se você quer cotar passagens mais baratas, hospedagens mais baratas, acessar streamings que não estão disponíveis no Brasil, tudo isso por R$ 9,34, ganhar um iFood Card e ainda 4 meses extras de assinatura, assine aqui, através do link na descrição desse vídeo, a NordVPN. Essa promoção é por tempo limitado e só até o dia 13 de julho você pode retirar o seu iFood Card, beleza? Confere lá, galera. Um abraço. Entendi. Aí você para num ponto onde Jigoro Kano deu o tom educacional que o jiu-jitsu precisava para que fosse aceito socialmente no Japão, novamente. Muito inteligente da parte dele, inclusive. Não é que o jiu-jitsu não tivesse um tom educacional anteriormente, ele tinha. Mas ele organizou isso de uma forma mais integrada, estruturada, usando princípios que ele aprendeu no Ocidente também. Ele estudava Herbert Spencer, ele estudava os pedagogos da época. E ele queria introduzir isso nas escolas. Perfeito. E ele era muito inteligente, muito, né, um acadêmico. E ele fez um estudo profundo das filosofias originais do jiu-jitsu. Mas os relatos que nós temos sobre os mestres de jiu-jitsu anteriores ao Jigoro Kano é de que eles também ensinavam uma filosofia. Eles já sentiam que, como praticantes de uma arte marcial, eles tinham uma responsabilidade. Né, da forma deles atuarem em público, da honra. Então, isso não foi algo inventado pelo Jigoro Kano, mas ele deu uma contribuição fantástica por ser um acadêmico na organização disso e implementando isso através do Japão inteiro. E aí ele mudou o nome para judô e ele centralizou essa prática dentro de uma organização que ele desenvolveu dentro da sua atividade na luta.